Saudações, gente bonita, Mestre Leider aqui. Tem sido dias difíceis e será uma semana ainda mais difícil. Nem tanto para nós, eu espero, mas para as pessoas do Oriente Médio vai ser muito difícil. E, bom, na verdade está sendo difícil há 75 anos. Há 75 anos que está sendo muito difícil. E eu acredito, e eu falo isso como quem analisa a geopolítica há algum tempo. Essa tem chance de ser a última. E eu espero mesmo que seja a última, porque existe um limite para que o ser humano, mesmo o mais resiliente, é capaz de aguentar de injustiça. E sim, nós estamos falando do Estado de Israel. É muito comum ouvir bobagens do tipo: eles estão em guerra há 2000 anos, isso foi por causa de Ismael e Jacó. Cara, umas bobagens, umas coisas tão nada a ver, e as pessoas propagam isso sem vergonha nenhuma, se achando inteligentes. Primeiro, o lance de Esaú, Ismael, não sei, Jacó, tanto faz, é um mito. Leider, mas você é cristão, como é que você fala isso? Está na Bíblia? Sim, está na Bíblia, que jumenta fala, que cobra fala, certo? Que mulher virou sal, mas é óbvio que um homem foi engolido por uma baleia, e pior, sobreviveu, pior, depois de 3 dias. Nada disso aconteceu, gente, por favor. A Bíblia não deve ser lida literalmente. A Bíblia é uma explicação do porquê, não do como. Isso é óbvio. Quem faz essa leitura literal, além de crente ignorante, são aqueles mulás lá da Arábia Saudita, do Afeganistão. Gente sem educação, sabe, de pouca ou nenhuma leitura, que acredita em qualquer coisa. Usar um livro que deveria ser para explicar por que Jesus nos ama, para justificar ódio, cara, isso é uma insanidade. E é exatamente o que acontece. E o que mais me surpreende é que os evangélicos, vamos dar nome aos bois, tipo aqueles infelizes que estavam lá e que o governo brasileiro teve que resgatar. Eles juram que os judeus amam eles, ou que eles são judeus. Cara, nada mais distante da verdade. Inclusive, Israel não foi fundado por judeus. Israel foi fundado por ateus. Para judeus, pobres. Não para os ateus que fundaram o Estado de Israel. Os responsáveis pela fundação do Estado de Israel nunca moraram lá. Os caras com grana, os Rothschild. Os Rothschild até hoje moram nos Estados Unidos. Antes moravam na Inglaterra e antes moravam na Alemanha. À medida que o barco ia virando, eles iam trocando de canoa. Mas eles estão nos Estados Unidos, não tem eles morando em Israel, não. Eles criaram aquilo para judeus pobres. Aquilo é um campo de concentração também, certo? Aquilo é um gueto também. Só que lá eles podem se sentir opressores. Ok? Vamos falar de guerra? Vamos falar de capitalismo. O capitalismo precisa do indivíduo. E como diz o Pepe Mujica, ele precisa de um consumidor, de um cliente. O cliente não é cidadão. O cliente, ele radicaliza, ele atomiza o indivíduo. Ele lida com um potencial imbecil. É o sujeito que quer ter vantagem individual, que não se implica com o contexto social em que ele vive. O que a gente poderia era fazer um pequeno movimento de restabelecer experiências coletivas, fortalecer experiências comunitárias, porque isso seria botar em prática aquela ideia de pensar globalmente e agir localmente. Vamos dar às coisas o nome que elas têm. Israel é, antes de qualquer coisa, um Estado capitalista. É uma experiência capitalista. Isso não deve deixar de ser levado em conta. Israel é um Estado judeu. Não, Israel é um Estado capitalista. Correto? Tudo aquilo que vocês estão vendo lá, que todo mundo pode ver lá, se trata de uma experiência capitalista. Aquilo é o capitalismo no seu mais puro grau de execução. O capitalismo
Singapura? Singapura é um estado liberal? Gente, Singapura é um estado jurídico. Tudo aquilo foi organizado pelo Estado. Tudo que fez Singapura dar certo foi organizado pelo Estado. Correto? A única coisa feita pelo Estado em Israel, basicamente, foi a opressão. A opressão. A opressão foi feita pelo Estado. O restante, Israel é muito mais capitalista do que Singapura. Então, se você quer um exemplo perfeito do capitalismo funcionando, olha o Estado de Israel. Foi para isso que ele foi criado pelos europeus, os mesmos europeus que promoveram o Holocausto. São os mesmos europeus. Entre 1933 e 1945, eles promoveram o Holocausto. Vamos dar nome aos bois aqui. Vamos dizer as coisas como elas foram. Somente 3% das vítimas do Holocausto eram alemãs. O grosso das vítimas, o grosso das ações aconteceu na Ucrânia, na Polônia, na Bielorrússia, na República Tcheca, na Eslováquia, na Hungria, foi na Europa Oriental. Correto? O grosso das ações do Holocausto foi na Europa Oriental. Babi Yar, um dos maiores massacres que existiram, foi feito essencialmente por ucranianos. Correto? Então, não foram somente os alemães, foram os europeus, de franceses, né, da República de Vichy, de espanhóis, que impediram muitos judeus de fugir, até ucranianos. O Holocausto foi uma experiência europeia. Capitalista por quê? Porque foi a mesmíssima coisa que os belgas fizeram no Congo. Só que matou metade das pessoas do que os belgas assassinaram, né, no Congo. É a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. A mesma experiência imperialista do Congo, só que feita contra europeus. A mesma experiência imperialista na Índia, né, 300 milhões de vítimas, só que feita contra europeus. A mesma experiência colonialista feita nas Américas, tirou a vida de 100 milhões, só que feita contra europeus. A mesma experiência feita na África, 100 milhões, só que feita contra europeus. Vamos ouvir a voz das crianças. Delas é o reino de Deus, não dessa gente. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything this more. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? We're just kids. You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? يعني على اساس انهم هدوا الدار يعني راح نخاف كتير. واو يعني هدوا الدار راح نخاف كتير. راح نخاف راح ينقلع. اول ما اجينا من المدرسه لقينا الجرافات باب الدار قاعدين بيهدوها ولقينا كل الناس على باب الدار. غرفتي ولا عيبي ورحوا معي ورحت خزينتي رحت تختي. بس رايحين نطلع من القدس لأنه هم قوات احتلال. عمالهم بيطلعونا من دارنا وعمالهم بيطلعونا من القدس عمالهم بيطلعونا من فلسطين. نروح بس نبص رجلهم. لا والله فشلت عينهم كمان. Nós estamos em guerra. Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando.